Tua vida financeira está boa? Você tem reservas? Você tem investimento? Fica nesse vídeo até o final que nós vamos falar sobre algo que deveria ter explicado para você ainda no teu ensino base e não te ensinaram, que é educação financeira. Essa disciplina que deveria ser obrigatória no ensino básico aqui no Brasil. A primeira coisa que alguém normalmente faz quando começa a trabalhar, quando começa a oferir renda, é justamente o quê? Uma dívida. É justamente o quê? Dá um passo adiante e começa a consumir algo que ela ainda não tem condições de manter. Então ela dá um passo, ofere uma dívida e entra naquele ciclo vicioso que normalmente os brasileiros entram ainda jovem na vida. E aí vive a vida inteira naquele ciclo, consumindo algo que em regra seria para ela consumir daqui a 5 anos, mais ou menos, mas ela quer tudo agora, ela já adianta tudo agora e em compensação vive a sua vida inteira endividada, a vida inteira cheia de aflição. O que os princípios da saúde financeira indicam para você inicialmente? De forma bem simplória, esse é um assunto, nesse vídeo que nós vamos falar de forma apenas introdutória. Quando você começa a oferir uma renda, o mínimo que você deveria fazer inicialmente seria economizar parte desse recurso, que vamos dizer assim, no mínimo 10%, com a orientação do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu já te indico a partir de agora. Se você começa a investir 10%, você vai tendo, né, ali uma poupança, digamos assim, que te permite, em casos de urgência, até se utilizar daquele recurso. Você não vai passar dificuldades, você não vai sofrer por falta de R$ 50 ou R$ 100, algo assim, já que o salário mínimo brasileiro é em torno de R$ 1.400. Ou seja, se você ganha R$ 1.400 e você poupa 10%, no mínimo você terá R$ 140 por mês. Aquele recurso que vai estar ali. E que mesmo você não precisando usar, mas em saber que está ali, você já tem aquela segurança, aquele sentimento de tranquilidade. Porque, inclusive, uma das coisas que acontece com quem se endivida muito, de uma forma que não consiga pagar ou que não tenha reservas, é viver uma vida de aflição, de tribulação. E quando você tem economias, você vive uma vida muito mais tranquila. Após determinado tempo poupando, aí você parte para a fase do investimento, que é você procurar as melhores opções para que aquele teu dinheiro não fique parado, para que aquele seu dinheiro possa render, que seria investir em algo que você já conhece, ou seria investir em alguém que conhece determinada área, que tem domínio e que tenha confiabilidade, que possa fazer aquele teu dinheiro render, te dar retorno, seja até mesmo em produtos bancários. Então, primeiramente poupar e depois investir, né? Até que logo após você começar a poupar, você já começa a investir também e você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Mas como eu disse, o que nós brasileiros fazemos inicialmente? Nós adiantamos o consumo e para isso nós financiamos bens de consumo. Não dizemos que o crédito é ruim, que de forma alguma, da forma correta, para o investimento correto, ele vai ser uma coisa muito benéfica na tua vida. Mas se você o fizer antes da hora, é claro que você poderá ter prejuízo, é claro que você terá atrasos na tua vida, né? E inclusive, essa é uma regra quase que geral aqui no Brasil, que as pessoas não sabem poupar e que elas também não sabem investir. E esse é um dos motivos que o Brasil passa pela forma que está, né, de crise econômica, financeira, moral, etc, etc, etc. Mas se você começa a praticar isso, você vai estar à frente da maioria das pessoas e você terá condições de montar o seu patrimônio, de ter efetivamente ativos, bens, coisas de valor e não apenas dívidas, não apenas passivo.
E o principal, que tudo isso está a serviço da nossa vida. Você terá uma vida mais tranquila. Você vai dormir mais em paz. Imagina a situação de quem vai dormir e não tem R$ 50, não tem R$ 100 em conta, para no caso de precisar de um remédio, para no caso de precisar de alguma consulta. Imagine se uma pessoa dessa em sã consciência, se ela consegue dormir em paz. Ah, mas eu confio em Deus, mas esses princípios financeiros acredito que foram deixados pelo próprio Deus. Porque quem não pratica isso é aquela pessoa que não tem nenhum planejamento, que não tem nenhuma prudência e que joga fora, inclusive, tudo aquilo que recebeu da parte de Deus. Então, para educação financeira nas escolas já. E se ainda não temos, mas você tem acesso a esse vídeo, né? Passa para sua família, passa para teus filhos, passa para as pessoas que você vê que gasta todo o seu dinheiro. É como se não pudesse ter algo em conta, é como se não pudesse ter um recurso, entrou em conta, já tem que achar um jeito de gastar aquele recurso e a conta fica o tempo inteiro zerada, não tem reserva, não tem investimento, não tem patrimônio, não tem segurança, não tem nenhum tipo de estabilidade. Então, esse vídeo é introdutório, mas essa matéria, essa disciplina, ela é tão importante na tua vida quanto os cursos superiores que você fez, quanto o conhecimento e as habilidades que você tem para outras coisas. Porque se você não tem educação financeira, tudo aquilo que você constrói tende a ir para o ralo, porque você não vai saber economizar e muito menos vai saber investir, e assim você não vai construir um patrimônio e não vai construir renda. Você vai sempre trabalhar pelo dinheiro e nunca vai conseguir fazer o dinheiro trabalhar para você. É como diz aquela frase: o dinheiro é um ótimo escravo, mas é um péssimo patrão. Fica esse vídeo e a reflexão. Se inscreva no canal.